Hello! Bora dar início a mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. Hoje a gente vai falar sobre os cristais intravaginais, as Yoni Eggs, e práticas para a gente poder despertar mais a libido, aprender a ter orgasmos mais fortes e potentes, a fortalecer o assoalho pélvico, assim como despertar a sensibilidade dentro do canal. E hoje a gente vai então fazer uma live onde eu vou explicar rapidamente o que são os Yoni Eggs e passar logo para as práticas que vão atendendo as necessidades de vocês e aquilo que vocês mais buscam quando o assunto é o prazer, a reconexão com o seu amor próprio, a sexualidade mais autêntica, né, mais livre, não livre sobre as condições dos outros, mas sim livre sobre os seus valores, livre sobre as suas escolhas e aquilo que realmente te faz bem. Então, aqui hoje a gente vai trabalhar com as Yoni Eggs e as práticas para a gente começar a utilizar elas com muito mais consciência. E se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a criadora desse projeto de sexualidade uterina, tantra e trauma nas redes sociais. E toda sexta-feira a gente tem uma aula semanal chamada Prazer, Amor e Consciência, onde a gente traz uma série de conteúdos exclusivos para vocês, de sexualidade, despertar o prazer, essa força da energia sexual que serve sim para sua intimidade, né, para sua potência orgástica, mas também essa força que vai nos movendo a ser mais autêntico, a realizar aquilo que pra gente é importante e nos conectar com profundidade, conectar com o outro sem abrir mão de si, mas fortalecer essa conexão com quem a gente é, com a nossa confiança, com a nossa autoestima, para nutrir relações e vínculos muito mais potentes, saudáveis e sim, prazerosos, porque não é possível sentir prazer profundo enquanto que a gente está desconectada de nós. Então, se você ainda não sabe, as Yoni Eggs, eles são esses cristais que são introduzidos, né, dentro do canal. E é muito interessante, né, porque eles vão estar ensinando muito sobre não só fortalecer ou pontuar, né, e aqui eu quero daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, mas também desenvolver uma nova consciência sobre como que a gente vem se permitindo ser penetrada, qual que é a nossa percepção de limites, mas acima de tudo, será que você realmente conhece o seu corpo, conhece essa anatomia multiorgásmica e como despertar essa sensibilidade? E para mim é muito interessante porque eu sempre gosto muito de contar sobre como eu conheci esses cristais intravaginais, né? Isso foi quase 10 anos atrás, num workshop, né, de feminino, de sexualidade, e foi muito interessante, por quê? Porque eu lembro de um salão cheio de mulheres, onde dentre todas lá, eu achava que era mais bem resolvida, porque não tinha quesitos em questão de escolher parceiros, ou então havia muito dessa minha comparação também com a época que eu dançava, então eu achava que eu tinha muita consciência corporal. E como naquele período eu ainda achava que a performance, né, atender às expectativas do outro, assim como ter o comportamento esperado daquilo que é a sensualidade, o prazer, muito no foco no outro, desconectada de mim, eu achava que eu tinha muita facilidade. E, no entanto, fui descobrindo que eu conhecia muito pouco, inclusive a minha própria, né, vagina. E aqui a gente vai usar esse termo muito como Yoni. E se vocês não sabem o que é Yoni, é a nossa vulva, o nosso canal, a nossa útera, né, como portais, né, de prazer, de criação de vida, de conexão com uma parte extremamente importante no nosso corpo, que não serve apenas, né, para ser penetrada, mas esse espaço onde vem falando muito sobre os nossos limites, os nossos nãos, essa liberdade, a entrega total ao prazer. E para mim nesse período foi bem interessante, porque eu nunca vou esquecer quando começaram a ensinar como introduzir o cristal dentro do corpo, e a primeira coisa que falaram foi: você não vai empurrar a boca abaixo, e sim dar tempo para o seu corpo realmente aprender a receber. Entre pequenos movimentos de contração e relaxamento, o cristal iria naturalmente adentrar o canal. E nesse processo, né, a Elisa vai lá, tentava, e esse cristal não entrava. Enquanto que eu via outras mulheres que pareciam muito mais travadas, né? Lembro que a Elisa falou nas suas inseguranças e nas suas dúvidas internas, mas assim, também nas próprias comparações, achava que tiraria de letra esse processo. E à medida em que eu via outras mulheres, né, conseguindo com muito mais facilidade, eu comecei a ficar mais ansiosa, mais nervosa e começando a entrar nesse processo de duvidar mais de mim e de me questionar. Principalmente uma fala me chama muito a atenção nesse processo, que era a seguinte, né? Nem para introduzir um cristal dentro da sua vagina você serve, Elisa. E nesse processo, tipo, muito agressivo, né?
Eu lembro que eu entrei num processo catártico de choro intenso, dessa desconexão, numa tristeza muito forte, e de repente esse cristal adentrou naturalmente dentro do corpo. É muito interessante, né? Porque essa foi uma das grandes lições sobre os cristais e a minha própria sexualidade. Afinal de contas, eu achava que era muito bem resolvida, mas a verdade é que eu estava tensa, contraída e muitas vezes, né? Nesse processo daquilo que deveria ser para aquilo que eu estava sentindo naquele momento, daquilo que eu estava conectada com o meu corpo, o meu tempo e o meu ritmo para introduzir um cristal. E o que me levou anos, né, de estudo, inclusive sobre a penetração. Porque se eu mesma tenho uma cobrança de atender uma expectativa, mesmo estando entre outras mulheres, onde tem muito menos pressão, além da que eu tinha interna, como que a Elisa reagia frente a um parceiro, a um amigo, a uma pessoa que eu desejava compartilhar no sexo, na intimidade? A Elisa, será que ela colocava limites ou sempre estava focada no outro? Será que se eu mesma não conseguia ter essa consciência de quando meu corpo estava pronto, se ele estava tenso ou se ele estava relaxado, aberto e receptivo para receber algo, será que a Elisa também tinha essa mesma segurança frente a outras pessoas, sendo que ela não tinha com ela mesma e um pequeno cristal? É óbvio, né, que o cristal ele vai falar de outras profundidades além dessa, mas me levou a um questionamento, inclusive, sobre como que eu estava com relação aos meus limites, ao meu prazer, se ele era realmente meu. E, acima de tudo, por que será, então, que não havia tanta sensibilidade no final do canal, lá no cérvix? E por que, então, eu sempre assumia como verdade de que essa região não tinha prazer? Porque me falaram, né, e a gente já vai falar sobre isso, me falaram que mulher só tem prazer no clitóris. Sendo que tantas outras mulheres são capazes de sentir um prazer profundo no final do canal. Por que será então que a Elisa só tinha libido no início dos relacionamentos e à medida em que ia avançando, perdia total interesse? Porque muitas vezes se sentia frustrada, esperando que outra pessoa me desse algo, sendo que eu mesma não estava conectada com o meu corpo. E esses questionamentos guiaram muito, inclusive, essa exploração e essa curiosidade na sexualidade que rompesse muitas vezes esse dogmatismo do que deve ser, tem que ser, que nos é ensinado muitas vezes em comparação a pessoas com pênis. A esse deve ser que muitas vezes a principal referência são os filmes adultos, que não respeitam o tempo e o espaço, que não são reais e eles são desenvolvidos na sua grande maioria a esse estereótipo do que o masculino ou o que os homens desejam. Essa força, essa pressa, essa intensidade em um orgasmo finito e bastante limitado. Se a gente parar para pensar, mesmo que haja sua intensidade, apenas poucos segundos de prazer. E esse questionamento foi me levando então muito a esse rumo, a entender muito dos meus traumas, muito das minhas experiências de dor com a sexualidade, mas acima de tudo, mas quais são os espaços do porquê que a Elisa, né, tão livre, entre aspas, não consegue dizer não, dizer basta, colocar os limites, e por que ela não se permitia, até então, explorar o próprio corpo, desenvolver esse autotoque, realmente começar a despertar esse prazer e começar a se estudar. A gente fala muito no meio do autoconhecimento, né, sobre se observar, questionar os nossos pensamentos, mas por que será que muitas vezes a gente não inclui a nossa sexualidade? Especialmente porque então foi desenvolvendo a minha crença ao longo dos anos de que é exatamente nesse espaço onde muitas vezes a gente mais tem resistência em olhar, é onde que a gente tem a maior potência dentro do nosso corpo. Porque a sexualidade ela não serve apenas para o sexo e para o prazer, mas ela fala muito sobre o prazer em ser quem a gente é, sobre o nosso merecimento ao prazer, merecimento à vida, a esse espaço de segurança e confiança em nós para poder se conectar plenamente com o outro. Porque por mais que a gente tenha a melhor pessoa do mundo à nossa frente, que esteja disponível a dar todo o prazer que a gente tanto almeja, se esse corpo está desconectado, se a gente não sabe tocar ele, se a gente não está conectado, ninguém pode fazer um milagre em tamanha desconexão, anestesia ou então excesso de proteção. E isso é muito forte para a gente parar para pensar, né? Porque muitas vezes a gente quer sentir prazer profundo, a gente quer aumentar a nossa libido. E a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês é: por que vocês têm esse desejo? É porque vocês querem apimentar a relação ou porque vocês sentem que merece isso? E como consequência, a gente permite ter essa conexão com o outro. Oi, Michele, boa tarde, tudo bem?
amada, me dá um toque de como que tá o som e a imagem para a gente poder estar conduzindo da melhor maneira, né? Eu esqueci de perguntar, eu sempre pergunto, se vocês puderem me dar um toque. Então, esses questionamentos foram muito importantes, inclusive para entender muito da arte da penetração, ao despertar da multiorgasmia, a esse processo, né, de inclusive entender a sexualidade não mais separada desse emocional, dessa mente, mas começar a entender como um todo. A gente aprende que sobre sexo é daqui para baixo, né, da pelvis para baixo, e às vezes para a gente acessar esse prazer profundo, expansivo que a gente tanto almeja, a gente vai ter que integrar várias partes nossas que ficaram ao longo do caminho. E falando sobre isso, então os cristais eles são ferramentas muito poderosas, porque o nosso corpo, em especial a nossa pelvis, a nossa vulva, o nosso canal e principalmente o cérvix, lá no finalzinho do seu canal, que é realmente muito parecido com a pontinha do seu nariz redondinho, que é a porta de entrada, né, entre aspas, para sua útera, são regiões que guardam muita informação. Não só da sua sexualidade, mas da sua vida como um todo. E aqui é muito simples a gente perceber isso. Quando a gente sente medo, várias partes do nosso corpo se tensiona e se fecha como um mecanismo de proteção. E muitas vezes, por a gente não estar conectada com a nossa pelvis, a gente não percebe que frente ao estresse, à ansiedade, os desafios do dia a dia, a gente percebe logo de cara o nosso cansaço, a tensão dos ombros, mas a gente não tem tanta consciência de que a nossa vagina e o nosso cérvix, eles também estão respondendo a essa mesma tensão. Às vezes a gente percebe que aqui o nosso maxilar, ele tá tenso, né? Parece que tá segurando algo, e a gente não percebe essa conexão da nossa mandíbula com a nossa pelvis, essa tensão constante. E aí, quando eu falo isso, não é só um quesito energético, né? Mas eu também venho falando no quesito físico, são fáscias musculares que estão conectadas, assim como o nosso próprio sistema nervoso, né? Que tem o nervo vago central, que está inclusive conectado com a nossa vagina, com o nosso cérvix, que vai estar conectado com o nosso coração, com os nossos pulmões e a nossa garganta. Esse é o nervo que é responsável, então, pela vibração das nossas cordas vocais. Então, quando a gente fala, ele está ativado e essas cordas vocais vão criar o som. Da mesma maneira, o nosso coração e os nossos pulmões. Quando a gente está estressado, ansioso, esse coração acelera. Às vezes, o nosso pulmão traz essa sensação de falta de ar e não conseguir respirar. E da mesma forma, lá embaixo está respondendo. Essa vagina que se tensiona, se fecha, ou então essa vagina que quando a gente está bem, relaxado e presente, ela vai se abrir, lubrificar, se tornar receptível à penetração, um dedo ou um cristal. Só que se a gente vive nesse estado, muitas vezes, de estresse, de ansiedade, fora todos os condicionamentos do que é o sexo, do que é o prazer, de como a gente se sente segura, a todas essas introjeções daquilo que a gente aprendeu com a nossa família, com as mulheres da nossa família, aquilo que a gente ouviu, percebeu, os condicionamentos da sociedade que estão aqui enrustidos no nosso corpo e a gente nem tem noção do quanto isso afeta a nossa sexualidade, mas também a nossa percepção sobre quem a gente é, daquilo que a gente merece. E inclusive se a gente é capaz ou não de liberar essa voz, seja para o prazer ou seja para um simples basta e não. Só que isso demanda e requer uma autoobservação, uma reconexão e reassumir esse espaço de poder, que não é poder sobre o outro, sobre manipulação, né? Mas esse poder sobre se conhecer e, acima de tudo, se permitir sentir. Porque a sua capacidade ficou sem som. Vamos tirar aqui esse. Vamos tentar? Então, a nossa capacidade de sentir prazer é a nossa capacidade de sentir as nossas emoções, mesmo as desafiadoras, assim como as que a gente mais gosta, né? Como o amor, a alegria, a compaixão, o prazer. Mas todo o nosso corpo está contando essa história e muitas vezes essa tensão, ela está inibindo isso, esse flow natural. Então, quando a gente vem trabalhando com as Yoni Eggs, e se você não sabe o que são essas Yoni Eggs, elas são esses cristais em formatos de ovos que são introduzidos dentro do canal, que vão trabalhar em diferentes níveis a sua força sexual, o seu assoalho pélvico, o seu corpo. Seja num nível mais energético, parando para pensar se são cristais, eles têm uma frequência
né? Eles são uma geometria sagrada de criação, destruição, princípio da vida. Esse processo alquímico de transformação e essa vibração, ela vai estar em contato, então, com o nosso canal vaginal. E esse canal, como eu estava falando anteriormente, as suas fáscias, elas contêm, então, muito da nossa história e das nossas emoções, não só da penetração, do sexo ou da anulação, mas também ela vai estar falando sobre todos esses movimentos de tensão, de estresse, de ansiedade da nossa vida, as nossas experiências traumáticas, sexuais ou não. Porque o nosso corpo responde. E, basicamente, essa conexão de expandir mais o prazer pelo corpo, ela não está só conectada à nossa vagina, ao nosso cérvix ou ao clitóris, mas ao corpo inteiro que carrega essa informação também. Então, quando ela vai sendo introduzida, ela começa, então, a ajudar a liberar muito da repressão dessas emoções, desses condicionamentos. E, sim, fisicamente, o simples fato de você estar com o cristal dentro do canal, né, então a sua Ioni, você está introduzindo ele, você primeiro, provavelmente, ao longo do dia, você pouco tem consciência de como que está a sua Ioni. Então, aqui eu te dou um exercício muito claro, que aqui já é uma prática muito potente de que observa como que você tá lá embaixo nesse exato momento. Como que tá a sua Ioni, né? Lembrando que a sua Ioni é a sua vulva, o seu canal, o seu cérvix, a sua útera. Percebe como que tá o seu ânus, o seu períneo. Eles estão relaxados ou eles estão tensos? Observa, sente. E se você quer ir um pouquinho mais além, percebe como que tá o teu maxilar. Ele tá fechado, tenso, se reprimindo, tensionando, ou ele está relaxado. E percebe que pelo simples fato de você fazer isso daqui, lá embaixo, ela também parece que se abre. Seja o seu cu, seja a sua vulva, o seu canal e o seu baixo ventre. E esse é um exercício muito potente, porque a maior parte do tempo a gente vive da cabeça para cima. E o simples fato de a gente não trazer essa consciência para a base é o que muitas vezes fazem vocês ficarem presos na mente, achar que na mente a fantasia são mais excitantes do que necessariamente o corpo, e isso não é verdade, muitas vezes é um sinal de anestesia e desconexão com o seu corpo e bloqueio com a tua própria sexualidade, a esse mecanismo. Terceiro, como você não tem essa consciência, é muito difícil que outras partes do seu corpo que nunca foram estimuladas comecem a despertar a sensibilidade ao prazer. E aqui eu venho falando do final do seu canal, da sua área G, assim como o seu cérvix, que são regiões de potência orgásmica muito grande, só que muitas vezes eles não foram explorados. E a pergunta que eu faço para vocês, quantas vezes vocês já foram penetrados ao longo da vida? E quantas vezes você se tocou lá dentro do canal, com presença, amorosidade? E o que você sentiu? E essa é uma pergunta importante, porque até eu começar a utilizar, né, as Ioni Eggs, eu comecei a perceber, eu percebi, e esse foi um dos grandes questionamentos, quantas pessoas já tinham adentrado o meu corpo com a minha permissão, mas eu mesmo quase pouco explorava. Ou então se explorava, né, tocava o clitóris ou dentro do canal, era sempre muito rápido, muito tenso, para acabar logo, para eu não ser percebida, sempre com uma vergonha ou culpa enrustida. E é muito interessante, porque como que a gente quer despertar esse prazer se nós mesmas não temos o hábito de tocar? E muitas vezes a gente acha que é estranho, porque a gente está adentrando literalmente um órgão dentro de nós. E isso requer uma certa vulnerabilidade e entrega. E a gente permite que outras pessoas adentrem o nosso corpo daquilo que é programado a ser feito, então muitas vezes sem respeitar o seu tempo, o seu ritmo, ela está totalmente lubrificada, aberta, receptiva e expandida. E esse corpo que ainda está fechado é penetrado. Isso vai criando couraça, vai criando armaduras dentro, porque se a gente fere o nosso corpo, toda vez que a gente vai tocar, ele machuca, ele arde, ele dói. Se a gente cuida com cuidado e a gente vai percebendo, colocando curativo, prestando atenção e evitando machucar novamente, essa região ela vai sarar. Mas muitas vezes na nossa própria sexualidade, a informação que a gente tem é que você precisa perder a sua virgindade, que se não tiver em casa, o seu parceiro vai buscar em outro lugar, principalmente nas relações heteronormativas.
Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de falar aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente não está gostando que preferimos fingir o orgasmo do que necessariamente pedir um ritmo diferente ou dizer para parar, porque pra gente não dá mais. E nessa expectativa de sempre agradar o outro, a gente abre mão não só de nós, mas do nosso corpo. E como que esse corpo ele pode se abrir ao prazer e pode despertar toda essa sensibilidade se a gente não está dando sinais para ele que a gente é digno de confiança? Porque o nosso corpo ele é programado para te proteger. Nesse mecanismo de sobrevivência, que não é essa parte mais racional, que toma suas decisões e escolhas, mas o seu corpo, ele responde, eu tô seguro para relaxar, me abrir, descansar, transar, orgasmear, ou então tem algo que eu preciso me manter em alerta e ele vai se fechar, contrair, tensionar, ou então anestesiar como um mecanismo de sobrevivência. E essas são perguntas importantes. E como que a nossa Yoni Egg vai adentrar nesse universo? É por isso que eu comecei contando aquela história, né, sobre a primeira vez que eu fui introduzir um cristal, e o que aconteceu foi que eu não conseguia introduzir. Por quê? Porque no meio das inseguranças, dúvidas e comparações, a Elisa estava tensa. E por mais que racionalmente eu tivesse total controle da minha musculatura do assoalho pélvico, de contrair e relaxar, eu não sabia até então, porque não me foi ensinado, e eu posso afirmar que a maior parte das pessoas com quem eu trabalho também não sabem disso, que a nossa vagina, ela não responde ao comando da nossa mente. A nossa vagina é uma musculatura lisa, que assim como nosso coração e pulmão, eles funcionam automaticamente, eles vão estar respondendo esse funcionamento conforme o estado do nosso sistema nervoso. Se a gente está tenso, com medo, inseguro, ele se fecha, ele se contrai ou ele se desconecta. E assim como se a gente está relaxada, presente, receptiva, desejando, ele vai respondendo a tudo isso. Ele vai se abrindo, se lubrificando. Só que se constantemente a gente é penetrado antes do tempo, se constantemente a gente não fala os nossos limites, não determina muitas vezes o nosso ritmo e aceita, sim, muita pancadaria, muita força, muita pressão. Como que esse corpo ele pode confiar na gente para se abrir e se entregar a uma imensidão de prazer? E a gente tem um outro quesito, a gente aprendeu que a nossa anatomia era só o clitóris que nos dava prazer. Então aqui a gente vai começando a romper algumas coisas para a gente adentrar esse universo de práticas com as Yoni Eggs para despertar esse prazer. Então vocês precisam entender que não é só o seu clitóris que tem uma capacidade de sentir prazer. O clitóris é maravilhoso porque ele tem fácil acesso e quando a gente toca, ele responde muito mais rápido do que o interior do nosso canal, se a gente parar para pensar. Então ele é muito parecido muitas vezes com o prazer de uma pessoa com pênis. E a gente acha que se limita apenas a isso. Mas inclusive por a gente não saber o nosso tempo, o ritmo e o tempo de excitação, esse inchaço da nossa vulva, que vai falar muito sobre a estrutura interna do clitóris, que muitas vezes parece um botãozinho para fora, né? Mas ele tem toda uma estrutura no interior da sua vulva, que à medida em que a gente vai se excitando, dando tempo, vai irrigando mais sangue para ele e ele vai inchando. Ele vai aumentando de tamanho, a sua vagina vai se preparando, relaxando, lubrificando, liberando os líquidos, não só da lubrificação, mas um líquido muito importante que se chama esqualeno, que é liberado pelas paredes do canal vaginal. E esse esqualeno, ele serve para quê? Ele é tipo um lubrificante, mas não é um lubrificante como a lubrificação natural que sai, né, então, das nossas glândulas Bartolini, acho que é esse, mas eu também não gosto de utilizar esse nome por conta, né, do pesquisador que dá o nome da glândula Bartolini. Basicamente foi um grande abusador da história que usou o corpo de muitas mulheres, né, para experimentos, enfim, né, mas esse esqualeno, basicamente ele tem a função do quê? De preparar o interior do nosso canal para que quando a gente vai receber a penetração, ela não crie microfissuras dentro do nosso canal. Então, enquanto a gente não libera esse líquido interno, que é como um lubrificante, a gente muitas vezes, por não respeitar o tempo e o ritmo do nosso corpo, a gente vai machucando os tecidos do nosso canal, aumentando assim, perdendo a saúde íntima, né? Então criando um ambiente muito mais fértil, né, para bactéria, para proliferação de bactérias, tirando toda a proteção natural do nosso corpo.
Tirando que, se aqui está fazendo microfissuras dentro do canal, ali vai gerar mais dor. Então o nosso corpo começa a se proteger, ou então a gente começa a anestesiar. E como impulso, a gente vai acreditando que precisa de mais força, mais pressão, para ver se desperta algo ali. Só que, muitas vezes também não é o caminho. Porque esse espaço que está machucado, ele precisa de tempo, de ritmo e abertura. E muitas vezes o nosso próprio contato amoroso para liberar essas tensões. E isso é muito forte. Por quê? Porque dentro do nosso canal, lá no cérvix, existe um dos maiores e mais potentes orgasmos que a gente tem no nosso corpo. E isso é cientificamente comprovado. Muitos dos modelos sobre como que é o prazer feminino ou para pessoas com vulva ainda datam o mesmo modelo dos anos 60. E eles vão estar falando que a gente tem um corpo inferior e que dentro do canal não existe possibilidade de prazer. Só que, nos anos 2000, Barry Komisaruk, um neurocientista, ele fez um estudo com mulheres paraplégicas, aonde ele descobriu que o nervo vago ele não parava aqui no nosso intestino, ele terminava no final do canal, ou seja, no nosso cérvix, muito conhecido também colo do útero. E nessa pesquisa ele trabalhou com mulheres paraplégicas, ou seja, elas não sentiam prazer da pelvis para baixo. Por algum motivo, algum acidente, alguma questão, os principais nervos do prazer até então, por exemplo, o pudendo, que é do clitóris, ele passa pela nossa coluna vertebral, assim como o pélvico e o hipogástrico. Enquanto que o nervo vago, ele vagueia na frente do nosso corpo, aqui, mais pra frente, não pela nossa coluna, e termina ali. E através de massagens e estímulos, não só o relato dessas mulheres paraplégicas, mas também nesse processo, então, de escaneamento e a ativação dessa parte da nossa neocórtex sensorial, essa partezinha do nosso cérebro que vai estar indicando se a gente teve um orgasmo ou não, ele estava dando sinais de que essas mulheres estavam tendo experiências orgásticas, sendo que, por conta da paralisia, elas não eram capazes de sentir prazer, orgasmo, pelo clitóris, porque o nervo dele passava pela coluna vertebral. E isso é muito forte. E por que será então que nós, mulheres, não temos essa... A grande maioria das mulheres ou pessoas com útero e vulva não tem essa sensibilidade nessa região? Primeiro, porque pouco se fala sobre isso. Segundo, é a forma como a gente é penetrada. Terceiro, é porque a gente nunca se conectou com o nosso corpo nessa região. Nunca tocou, nunca desenvolveu uma consciência. Só de eu ter falado sobre como que está nesse exato momento a sua vulva, o seu canal. Você consegue perceber se ele está relaxado ou tenso? Você consegue visualizar ou perceber como se estivesse sentindo? Como que, se você não precisar olhar para sua vulva nesse exato momento? Porque às vezes você está dirigindo, às vezes você está no trabalho, às vezes você está almoçando. Tenta só perceber a base do seu corpo. Você conseguiria identificar onde que estão os seus lábios? Aonde que está o seu clitóris? Aonde está a entradinha do seu canal? Aonde que estaria mais ou menos a altura do seu cérvix? Aonde que está o seu útero dentro da sua pelvis? A gente não é ensinado a estimular essa conexão. Então, o que que esse cristal faz? Antes de mais nada, como a gente vai estar introduzindo ele dentro do canal, automaticamente ele vai ficar paradinho ali dentro do canal e o nosso cérebro, mesmo que a gente esqueça, porque depois de um tempo você nem lembra que ele está lá dentro. Mas o seu cérebro está falando a todo momento, tem algo aqui, tem algo diferente nesse corpo e vai estar trazendo sempre essa consciência para a base. E é muito interessante, porque não é só ele que vai estar prestando muito mais atenção ali na tua vagina. A tua pelvis vai estar mandando sinais diretos para o teu cérebro de que tem algo aqui acontecendo. E isso é muito interessante, porque então, se a gente começa a despertar essa consciência dessa região, a gente começa então a despertar pouco a pouco a sensibilidade. Aí. Porque a baixa sensibilidade da grande maioria das pessoas é porque não consegue manter a consciência nessa região. Oi Inês, tudo bem? É fantástico esse estudo e muito pouco divulgado.
na verdade é mais fácil a gente continuar falando que é inexistente esse prazer do que necessariamente começar a despertar essa região, porque isso significa também que a gente entra no espaço de poder, inclusive de colocar mais limites, expressar a nossa voz. E esse é um ponto fundamental. Mas voltando para as Yoni Eggs, só para dar uma explicada, como ele tá lá dentro do canal, sim, a musculatura do assoalho pélvico, que não é a mesma do canal, a do canal é a dentro, a da musculatura do assoalho pélvico é a da base, que vai sustentar toda a parte superior do seu corpo. E ela vai ter um impacto muito legal na sua sexualidade, no seu prazer, na sua lubrificação, além de, óbvio, né, ter maior controle e dos escapes de urina, também dos escapes, né, infelizmente, do pum, do cocô, que podem estar acontecendo à medida em que a gente vai amadurecendo. Também, né, para as mulheres que tiveram partos vaginais, acabam perdendo muito dessa resposta física, e não que sejam todas, mas porque a gente não tem essa consciência, esse desenvolvimento dessa musculatura, a gente quase não ativa ela. Então ela precisa sim ser trabalhada. E o simples fato desse pequeno ovo e esse pezinho que é muito leve dentro do canal, a musculatura da sua pelvis, ela vai estar fortalecendo, além de aumentar essa consciência nessa região. Só que existe aqui um porém. Muitas vezes a gente acha que toda resposta para o nosso prazer é ficar pompoando. Então a gente vê em blog, em vídeo, que a todo momento precisa contrair, ó, dá uma contraidinha na pepeca. Eu vejo assim, ó, só passar aqui no feed, parece que o algoritmo entende que eu tenho interesse, né, por esses assuntos. Apesar que eu tenho muitas críticas, principalmente a esse pompoarismo desvairado sem essa consciência do nosso corpo. Porque a gente aprende a contrair, só que às vezes a gente esquece que, por todas essas razões que eu falei anteriormente, essa parte do nosso corpo, na grande maioria das mulheres, ela pode estar tensa, contraída, e essa contração excessiva, sem aprender a abrir, a liberar, só reforça mais tensão e proteção contra o prazer do que necessariamente esse despertar multiorgásmico. Ela vai ajudar sim a princípio, mas como a gente tem essa obsessão de contrair e pouco a soltar, a gente vai então perdendo essa habilidade que se chama flexibilidade. Esse excesso de contração sem respeitar o tempo e o ritmo para receber, esse excesso de contração, a gente também vai desenvolvendo uma dificuldade, inclusive, em soltar, em liberar essa onda orgásmica, essa sensação orgásmica. Porque o orgasmo, ele vai demandar da gente o quê? Uma entrega. Ele vai fazer com que a gente tenha que soltar tudo. E isso não necessariamente para fora, ele pode circular, inclusive, para cima. Só que nessa entrega, significa que também a gente vai precisar fazer isso daqui, ó. Só que se você só aprende a contrair e não a relaxar, vai ser muito difícil. Então a gente vai tensionando o nosso corpo, a gente aprende a tocar a nossa vulva, contraindo, e para alcançar o orgasmo, nessa aflição, parece que a gente só consegue se a gente se tensionar inteira. E a gente não percebe que o próprio movimento do nosso corpo está dizendo assim, que eu preciso me proteger, eu não estou segura aqui. E para você sentir mais prazer, você também precisa aprender a abrir o teu corpo e a se entregar. E isso é muito forte. Então, quando a gente começa a parar para pensar, eu não digo que o pompoarismo seja ruim. Na verdade, ele é fantástico. Mas se você não tem a consciência de relaxar essa musculatura, você pode sim estar só tensionando mais e aumentando a sua anestesia dentro do seu canal, ao invés de despertar essa sensibilidade. Então, quando a gente vem trabalhando então, com os cristais, eles vão ajudar muito na lubrificação, em fortalecer o seu assoalho pélvico, mas principalmente essa questão da receptividade e o movimento, porque força e assoalho pélvico forte, ela fala antes de mais nada sobre força sim, o que não significa que seja contração ou tensão, e flexibilidade, ou seja, o seu próprio movimento natural para receber, para tomar e liberar. E dito tudo isso, como que a gente pode começar a fazer pequenos exercícios com elas? Eu vou aqui trazer algumas consciências para vocês. O primeiro é trazer essa consciência para a base do seu corpo. E isso é muito forte, porque então a gente vai aprendendo muito sobre como que ele tá.
E quanto mais a gente treina a nossa mente a prestar atenção na base, mais fácil é de, no momento então de excitação, do autotoque, na intimidade com outra pessoa, ele naturalmente ir para essa região sem que você tenha que se forçar. E isso é bem interessante se a gente parar para pensar. Se a gente sabe onde que tá nossos lábios, onde que tá o nosso cérvix, como que ali está nesse exato momento. Será que ele está tenso? Será que ele está relaxado? Por que será que muitas vezes a gente não se permite olhar? Ou tocar e explorar. E quando faz, muitas vezes é por motivo de que tem alguma coisa, a gente acha que tem alguma coisa de errado, ou então a gente sente um certo desconforto ou nojo. Mas isso também é introjeção, porque nos ensinaram que esse é um lugar feio, sujo e nojento. Mas se a gente acha que é feio, sujo e nojento, como é que a gente permite que outra pessoa chegue perto? Como que realmente a gente se sente segura para que outra pessoa toque e nos adentre? Vai ser muito mais difícil. Então aqui eu vou dar uma grande sacada para vocês e que me levou anos para entender, que era, se eu quero que esse espaço desperte ao prazer, cabe a mim então tornar esse espaço um lugar, primeiro, seguro e segundo, muito amado. E é por isso que uma das principais práticas que eu indico para as mulheres quando começam a trabalhar com as Yoni Eggs ou mesmo sem as Yoni Eggs é fazer algo muito simples que é muito fácil acesso, que não significa nem ter que tocar o seu canal ou a sua vulva a primeiro instante, que é, e eu sempre falo sobre isso, a massagem das mamas. E esse espaço que, embora muitas pessoas não achem que seja um erótico, ou que não sentem nada, ou que seja desconfortável, né, e que carrega um peso da hipersexualização muito grande, né, das mamas grandes, além do peso, muitas vezes, do seu próprio tamanho, que machuca o nosso corpo, não é? Né, o meu caso é bem pequeno, mas, né, eu vejo das minhas irmãs, né, que são maiores, e elas todo momento falam o quanto que é pesado no corpo. Ou então que perderam uma certa sensibilidade nas mamas por conta da amamentação. E é muito forte, então, né? O quê? É a gente começar a estimular essa região, mas primeiro com muita leveza e cuidado. E aos pouquinhos a gente vai sentindo a intensidade. É uma região que carrega muita carga emocional. Então, antes mesmo de a gente começar a sentir essa liberação de ocitocina, e ocitocina é o hormônio do amor, da intimidade e da conexão, a gente muitas vezes vai precisar liberar algumas mágoas, algumas tristezas que estão contidas aqui e que nunca foram permitidas serem sentidas. E à medida em que a gente vai estimulando e liberando esse hormônio do amor, da intimidade, da conexão, algo muito mágico começa a acontecer lá na sua yoni. Que é, primeiro, a gente começa a descer muito sangue para sua vulva, para sua útera. Essa liberação de ocitocina vai dando sinais para o nosso corpo, porque ocitocina também é um hormônio de prazer junto com a dopamina e a endorfina. E ela vai, então, trazendo maior sensação de segurança, ajudando mais ainda esse processo de receptividade do seu canal e aumentar a sensibilidade. Junto com o cristal ali dentro, o que vai estar fazendo é que, com o cristal ali, a gente vai ajudar a aumentar a lubrificação, a irrigação de sangue, essa sensibilidade. E quando a gente começa a simplesmente prestar atenção nesse estímulo, junto com o cristal lá dentro, a gente vai criando um novo caminho ao prazer, que é ajudar e aí estimular essa subida da energia para o coração. Ou seja, se você deseja ter orgasmos de corpo inteiro, não é se fechando, ou melhor, parando de respirar, se contraindo inteira, porque assim a gente só vai jogar nossa energia para fora. E se você quer sentir cada célula do seu corpo vibrar, primeiro, seu corpo precisa estar seguro. Segundo, você precisa ensinar o seu corpo a como subir essa energia. E uma das melhores formas de estar fazendo isso é através da ocitocina. Olha só que interessante, você também vai curando a sua relação com o corpo, com a sua yoni e com o prazer. E de uma forma inconsciente, liberando muito desses bloqueios sobre que seu corpo é sujo, que sexualidade de alguma forma é pecaminosa, ou então é sobre o outro. E trazendo esse espaço de é um corpo amado, é uma vulva amada, que eu mereço esse prazer. E digo mais, não é só o seu cérvix que tem uma capacidade orgástica, as tuas mamas também, e cientificamente já foi comprovado. Esse mesmo sensor, o seu neocórtex sensorial, né, também é ativado. Tem estudos científicos que mostram a capacidade orgásmica das suas mamas
onde ele é ativado na mesma região que relata o orgasmo clitoriano da área G e do seu cérvix. Então, por que não massagear as mamas? Inclusive, durante a relação com a penetração, uma das grandes chaves para despertar esse cérvix e aumentar muito a sensibilidade é o que? Seja a sucção amorosa e o toque nessa região. Ele desperta uma resposta de lubrificação, sensibilidade e aumenta muito a sua capacidade orgástica na penetração, sem precisar ou também estimulando o clitóris. Isso não é incrível? E para mim é muito essa pegada do Tantra, assim como da alquimia sexual, que a sexualidade nos permite curar, portanto que a gente integre também esse coração. Porque a sexualidade não está separada do ser humano. E quanto mais forte é esse centro, esse senso de merecimento, de amor próprio, né, esse contato com quem a gente é, mais potente é a nossa sexualidade. E biologicamente a gente está falando sobre isso, não é? O que vocês acham dessa informação? Já vi professora que ensina a contrair, a relaxar, e exercício pode atrapalhar em vez de ajudar? Então, Inês, vai depender de cada caso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já percebeu a tensão nessa região, ficar contraindo não é o ideal. Por exemplo, eu tenho alunas, né, que tiveram vaginismo. E no caso dela, se você tem vaginismo, que então é a dor na relação à tensão dentro do canal, se você continuar contraindo, você vai estar fortalecendo essa coraça. Mas, no caso, por exemplo, de mulheres que têm escapes, mulheres que já perceberam uma certa flacidez nessa região, é importante sim que você contraia e relaxe. Isso é muito importante. Só que todos os casos é questão de flacidez? Na nossa sociedade, eu posso dizer, nem todos. A maior parte das mulheres, por conta do estresse, do dia a dia, vão estar refletindo ali. A mesma tensão que às vezes a gente tem aqui nos nossos ombros, a mesma tensão que a gente carrega aqui no nosso maxilar, são zonas reflexas fisicamente pelas faces musculares e que vão estar muitas vezes refletindo ali, em uma das faces da musculatura do canal. E para esse caso em específico, para quem já percebeu essa tensão, e aqui eu posso deixar inclusive como um exercício para todas, mas principalmente para quem já tem sinais de vaginismo, tensão no canal, dor na relação, mas que ainda assim parece que é sustentável e o corpo ainda não se fechou completamente, não só, né, no caso, daí é óbvio que tem alguns outros protocolos muito importantes, né, que antes mesmo de pensar em Yoni Egg ou qualquer outra coisa, é você começar a massagear com a ponta dos dedos a musculatura do canal, identificando principalmente aonde que há tensão, aonde que há anestesia, se você é capaz ou não de sentir algo. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente nunca tocou com consciência e presença, e tem regiões ali que não é o canal inteiro que está sentindo dor, não é todo o canal que ele está tenso, mas tem às vezes uma faixa, uma pequena faixa que precisa de contato amoroso, e não aquele contato de que toca, ai, doeu, retiro a mão, mas esse contato de respirar com presença, massagear, fazer pequenos toques, inclusive utilizar nossa voz para ajudar nessa liberação dessa tensão, que muitas vezes é a somatização de uma energia reprimida de experiências que podem ser sexuais ou não sexuais, essa emoção que ficou reprimida dessa região, muitas vezes que fala sobre o medo, a raiva, inclusive a própria tristeza. E esses espaços onde a gente sente o coração partido, a reflexologia sexual fala muito sobre isso, né? Sobre a conexão, inclusive, de partes da nossa vagina e como que ela está relacionada aos principais órgãos do nosso corpo, e muito dessas, assim como a reflexologia, né, das orelhas ou da sola dos pés, que vão ter contato com outros órgãos do nosso corpo, né, e que o estímulo vai ajudando a liberar os meridianos, liberando a energia estancada e melhorando assim a saúde dessa região. A gente tem o mesmo no nosso canal. E é muito interessante porque muitas vezes esse toque, esse contato, ele ajuda a liberar muito dessas emoções e essa revitalização. Então, o uso do contato dos dedos, a gente chama essa técnica de de-armoring, que seria uma prática de desarmamento ou desencoraçamento desse excesso de informação dentro do nosso canal, que leva muitas vezes à dor, à tensão e à anestesia. Além de estar liberando essas tensões e voltando a relaxar ela, o que vai estar fazendo para vocês é que ela vai começar a despertar uma sensibilidade, e esse estímulo desperta esse potencial orgástico, inclusive, dessas regiões.
E isso é muito interessante. Por exemplo, uma mulher que tem muita tensão dentro do canal, eu não recomendaria, a princípio, usar logo de cara uma Yoni Egg. Eu recomendaria, né, a massagem, o contato, né, tá massageando essa região. E no momento que estivesse pronta, recomendaria o menor cristal possível e antes de pensar em empurrar boca abaixo, a fazer pequenos movimentos, né, junto com a musculatura do seu assoalho pélvico, para trabalhar muito bem essa entrada do canal que muitas vezes somatiza o medo de ser penetrada, o medo de ser atravessada, que faz o seu corpo instintivamente se defender. E esse processo de respeitar muito o seu tempo, o seu ritmo, o seu limite, o quanto que teu corpo está 100% pronto para receber, é o que vai permitindo pouco a pouco que essa musculatura que responde ao seu emocional, ele vá se tornando relaxado e receptivo. E ele só se contrai instintivamente quando você realmente precisa se defender. Mas a maior parte do tempo a gente não tem nenhuma ameaça ou um perigo iminente. Só que instintivamente, quem tem vaginismo, há muito medo acumulado ali, principalmente no quesito da própria sexualidade, do prazer e o contato com o outro na região. Faz sentido? Então, para quem tem flacidez, é importante sim que a gente aprenda a contrair. Só que só contrair não vai ser a resposta, porque um assoalho pélvico forte, saudável, ele também requer flexibilidade e não tensão. E esse é, então, outra prática que é muito importante, né? Você pode utilizar o seu cristal para fazer trabalhos de fortalecimento do seu assoalho pélvico? Sim. Você pode, inclusive, fazer alguns exercícios de contração, relaxamento, inclusive o próprio processo de receber o cristal dentro, assim como de expulsar, eles vão ajudar muito a trabalhar o processo de flexibilidade. E o fortalecer de contrair, você também vai estar fortalecendo, né, de contrair e relaxar. E aqui eu diria, inclusive, para a gente dar um passinho a mais, que existe então processos onde a gente vai aprender a contrair junto com a respiração, o movimento e a voz, pequenos exercícios para inclusive expandir essa força sexual e essa capacidade orgásmica pelo corpo. Ah, Elisa, mas eu fiz uma vez e não deu certo. Se você me falar isso tentando apenas uma vez, a minha vontade é de dar um tapa na cara de vocês. Por quê? Porque tudo é um treino. Você vai uma vez na academia e de repente você virou a gostosa, o tanquinho trincado do ano? Não! Seu bumbum tá na nuca só porque você fez lá o leg press? Eu não sei os nomes das máquinas. Estou recente também na academia. Uma vez que você fez, tudo começou a despertar? Não! É um processo. A gente passa uma vida inteira sem usar essa musculatura. A gente passa uma vida inteira, né, só falando que é feio, sujo, nojento, passa uma vida inteira sem tocar com presença e perceber, e a gente quer que do nada todo o prazer se expanda. Vai ser desafiador. Mas se você entender que é um processo e que aos poucos a gente vai despertando, essa força ela vai se abrindo e a gente vai ensinando o nosso corpo a redirecionar essa energia, que antes era sempre finita e que acaba logo, para começar a sentir por todo o nosso corpo. E um exercício muito legal que eu gosto de ensinar para as mulheres, seja no Autocura, seja nos workshops presenciais, que inclusive dia 19 de outubro eu vou estar em São Paulo com o workshop Yoni Eggs e os portais da sexualidade, lá no Espaço Urano, deixo aqui o convite para vocês, onde a gente ensina pequenas técnicas muito simples de utilizar esses portais. E esses portais é o quê? A tua vagina, o teu cérvix, a tua Yoni, o teu coração e a sua voz, porque eles vão estar ajudando a expandir o prazer pelo corpo e a curar essa relação com a nossa voz, a curar essa relação inclusive com o nosso emocional e essa sexualidade que muitas vezes está adormecida, mesmo que você seja ativa, porque muitas vezes a gente aprendeu a viver a sexualidade pelo outro, para o outro, mas muito pouco conectado conosco, com a nossa voz, com o nosso sentir e a nossa verdade. Então esse exercício é o seguinte: a gente vai estar com o cristal dentro do corpo e você pode fazer inclusive sem ele. Você começar a prestar atenção na sua respiração. Você inala pelo nariz ou então você pode inalar pela boca como se estivesse puxando o ar, como se estivesse succionando pelo canudinho, assim, ó. E ao exalar você vai relaxar bem o teu maxilar e soltando o som junto com o ar. Então você inala, exala,
Primeiro, começa fazendo isso, só prestando atenção na tua yoni, como se tivesse o ar subindo até o final do canal, soltando com o ar e percebendo como que tá a sua vulva, como que tá a sua pelvis. E à medida que você vai se familiarizando com essa respiração, o meu convite é ir para o próximo passo. Inalar, contraindo, exala, relaxa a tua vulva, relaxa teu maxilar, seu assoalho pélvico e solta o som. Então vai fazendo pequenas contrações, nada de tensionar o corpo junto, pequenas contrações. E você pode fazer isso nesse exato momento. Inala, exala, sentindo e percebendo. E se você quer começar a ativar essa força, a subir essa energia, um exercício muito bacana é inalando e direcionando a sua atenção como se tivesse um caminho de baixo para cima, até aqui. Sustenta o ar aqui um pouquinho, sem exalar e com o períneo contraído. Conta, ó, 1, 2, 3, 4. Exala. Solta seu corpo, relaxa a base. Quando você movimenta a sua pelvis, você ajuda também a soltar muito das emoções reprimidas, não só da sua vagina, do seu assoalho pélvico, mas também do nervo pessoas. E ele, nervo não, a musculatura pessoas, que é o músculo da alma. E ele é o maior processador de trauma, experiência de dor dentro do seu corpo, assim como o nervo vago. Ele reprime muita emoção. E ele também limita muito essa capacidade orgástica, porque se ele está tenso constantemente por conta de carga de estresse, a gente precisa ajudar através do movimento, da voz, para que essa energia ela possa subir, para que esses nervos eles possam estar se conectando constantemente. Então a gente vai liberando. Então quando você exala, relaxando o maxilar, relaxando a base, às vezes só de movimentar a sua pelvis, circulando, ou de dar pequenas mexidinhas, tremores no corpo, você ajuda ele a descomprimir e a circular essa energia. Então inala, traz para cá, deixando contraído o seu períneo, segura 4. Fica aqui sentindo sem contrair o seu maxilar, só contraindo o seu períneo, a musculatura do assoalho pélvico. E quando você não conseguir mais sustentar mais, a gente exala, soltando o ar e soltando o som. Solta o ar. Quando a gente vai aprendendo a ativar o poder da nossa voz, da nossa sexualidade, algo muito incrível acontece. Porque a gente começa então a ativar um dos principais nervos do prazer, que é o vago, que é o mesmo que estimula a vibração das nossas cordas vocais. E ele direciona a expandir essa energia. E eu gosto muito de fazer uma analogia com um vídeo que eu vi já faz alguns anos, que é de uma perereca no meio do lago sobre uma folhinha onde ela fica ronroando, eu não sei se é assim que é o nome, fazendo aqueles barulhinhos, né, que os sapos fazem, as pererecas fazem quando querem acasalar. Lua cheia lá em cima, eles querendo namorar e eles fazem aquele barulhinho. E nesse vídeo, o que mostra é que eles estão na água e tem um monte de vibrações, as frequências, só pelo som desse ronroar. Então tem vários círculos que iam sendo emitidos no lago parado. Então pare e pensa comigo, nosso corpo ele tem 70% de água. Quando a gente libera o som da nossa voz, essa água do nosso corpo, esse sangue, ele começa a criar uma vibração. Junto com o nosso principal nervo, junto então com essa ativação do prazer, o que acontece quando a gente expande a nossa voz? Então, todo o nosso corpo ajuda a vibrar. Pare e pensa comigo, energia sexual, orgasmo, antes de ser qualquer outra coisa, é energia em vibração, em pulsação. Alta frequência vibratória que desperta essa sensibilidade, sensação no corpo. Como que a gente quer direcionar? Respira, solta a sua voz, move o teu corpo, ajuda coisas naturais dele a expandir. Muitas vezes a gente aprende a fingir ou então acreditar que expressar nossa voz é coisa de puta.
Ou talvez a gente possa ressignificar para uma puta mulher bem resolvida que se permite expressar. Da mesma forma que se permite expressar o seu prazer, também permite expressar o seu não. O seu basta. Dessa forma eu também não quero. Quando a gente trabalha a nossa vulva, no nosso canal, a gente também está trabalhando a nossa voz. Tanto para pedir aquilo que a gente deseja, quanto também dar basta e sair desse silenciamento constante que a gente aprendeu para ser mais aceita, mais amada e recebida pelo outro. Só que isso significa também abrir mão de nós mesmos. Se você acha que continuar abrindo mão de você mesmo vai despertar o prazer profundo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não vai! E é com amor e respeito que eu falo isso. Quanto que a sua desconexão interna vai aumentar a conexão com o outro? Não vai. Na verdade, aumenta o ressentimento, a frustração, a mágoa, que destrói qualquer relação, que não cria uma segurança no corpo para realmente se entregar, por mais que você ame. E projetar que alguém tem que te dar isso, ninguém vai dar, por mais generosa que seja essa pessoa. Se o corpo está desconectado, ele não vai se abrir ao prazer, não vai sentir-se seguro para. Usar as Yoni Eggs, né, junto com práticas alquímicas de respiração, movimento e som, elas vão ajudando a liberar esses bloqueios e voltando a conectar com o seu corpo. E realmente é um processo muito bonito, não só de despertar orgásmico, mas também a reconectar com aquilo que é essencial para você. Porque o nosso prazer não é só sexo, ele também fala sobre o nosso merecimento, sobre o respeito que a gente tem por nosso corpo. Que não é um respeito que é validado pelas outras pessoas, mas o quanto que a gente consegue sim confiar no nosso corpo e permitir que esse corpo, essa parte nossa que é para garantir a nossa sobrevivência, possa confiar na gente para se entregar sem medo. E isso, vou te dizer, é essencial para viver um prazer mais profundo e também se sentir mais segura, confiante, ter autoestima, expressar aquilo que você necessita, não só no sexo, como também na vida. Eu acho que esses exercícios, eles são muito bacanas. Tem alguns também do videozinho que eu coloquei ontem, né, para divulgar, inclusive essa aula semanal, que são pequenos movimentos onde a gente massageia o sacro, que são muito legais também de fazer deitada, né, de ir movimentando a sua pelvis. Essa região, inclusive a estrutura óssea da sua pelvis, né, então tem o sacro que conecta a sua coluna vertebral com a sua pelvis, com as suas pernas. É uma das regiões onde passam os 3 principais nervos do corpo ao prazer, o pélvico, o hipogástrico e o pudendo. Se eles não são estimulados, eles não recebem essa informação do cérebro para a sua pelvis e da pelvis para o cérebro. E eles também vão ajudar a expandir esse prazer pelo corpo, além do vago. Além de que essa estrutura óssea, né, principalmente quando a gente começa a trabalhar com os cristais, a estrutura óssea é mineral. E ela vai emitindo uma frequência também. Quando ela começa a ser estimulada, seja pequenas batidinhas no chão, é onde a gente começa a despertar, inclusive, essa força primal e energia sexual, estimulando a produção hormonal, né? Então, de hormônio sexual, hormônio, né, para a fertilidade, para o ciclo reprodutivo. E é muito interessante porque ela também vai ensinando o nosso corpo a aumentar essa vibração e emitir informação para o resto do corpo. Então, ajuda mais a gente sustentar mais prazer, entregar mais prazer. Às vezes a gente acha que é só tocar o clitóris, mas quando eu falo da nossa anatomia multi-orgásmica, é aprender a utilizar todo o corpo para despertar e expandir esse prazer. E não tentar fazer o mesmo para ter resultados extraordinários, mas utilizar todo esse corpo para sentir todo esse corpo. E não continuar reproduzindo o mesmo. Se você fazer o mesmo e desejar um resultado diferente, é um tiro no pé. Se isso não funciona para você, tenta essas técnicas que pouco a pouco você vai perceber a diferença. E é um super sim para quem você é, para o seu prazer, para essa reconexão com o corpo. Acho que esses exercícios já ajudaram bastante, espero que vocês estejam gostando dessa live. E antes da gente finalizar, eu quero deixar aqui meu convite para vocês. No dia 19, né, de outubro, eu vou estar em São Paulo, lá no Espaço Urano, próximo da Brigadeiro. Né, um espaço muito gostoso, onde a gente vai passar um dia de práticas. Né, e o nome do workshop é Yoni Egg, os portais da sexualidade sagrada. Vai estar eu e a Cláudia Marcelino, que, se vocês não sabem, é a minha irmã, também trabalha com sexualidade, trabalha muito com o feminino, e a gente resolveu, né, unir essas forças para a gente
criar um grupo, não só para o dia, né, de workshop, mas também fazer um acompanhamento ao longo de 21 dias, só que daí online com vocês. É um dia onde a gente vai estar fazendo muitas práticas corporais e aprender também a utilizar a Ione Egg e ter o acompanhamento de 21 dias desse tratamento, tá bom? Com práticas, meditações, afirmações, para vocês irem realinhando essa sexualidade, o amor próprio e a própria consciência. A Inês já tá com a vaga garantida, né? E é um espaço muito amoroso, não tem nudez, não tem toque, né? Assim, não tem nada que faça vocês criar receio. Na verdade, não, é um espaço seguro, acolhedor, aonde vocês vão até onde vocês podem, cada uma das práticas. Não existe uma pressão de ter que falar, embora toda fala seja bem-vinda, é mais um espaço de acolhimento e tá fazendo essas práticas para despertar essa força sexual, reconhecer o seu corpo, não só como algo externo, mas como uma fonte de poder, uma fonte de prazer, né, de ser no sexo e na vida. Então, se você tem interesse em estar se inscrevendo, saber mais informações, manda mensagem no direct, que eu vou estar dando todas as informações para você, tá bom? Então, acredito que seja isso, meninas. Muito obrigada por vocês estarem participando dessa aula semanal. Vocês tenham um final de semana maravilhoso e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, um beijo e tchau, tchau!